Se você acha que o verde representa as vastas áreas florestais brasileiras, a cor amarela presente na bandeira faz uma alusão às riquezas e que o azul representaria o céu, os rios e os mares brasileiros, você pode estar enganado. Se sua resposta for sim, saiba que essa é a resposta popular, mas temos a resposta oficial. Fique no vídeo e descubra. Antes do Brasil se tornar independente, usávamos a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Apenas depois da independência que foi criada a primeira bandeira oficial do Brasil, entre setembro e dezembro de 1822, substituída pela bandeira de Rui Barbosa logo após a proclamação da República. Ela esteve içada por 4 dias e substituída pela bandeira que conhecemos até hoje. A bandeira de nosso país foi criada logo após a proclamação da República, acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Com esse fato, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república, o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. A bandeira do Brasil foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era o Marechal Deodoro da Fonseca. O decreto determinava a permanência das cores e as mudanças que aconteceriam na bandeira. Os autores da nova bandeira do Brasil foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Essa nova bandeira substituiu a bandeira que havia sido proposta por Rui Barbosa e que esteve içada do dia 15 de novembro ao dia 19 de novembro. As grandes mudanças da nova bandeira brasileira e a bandeira do período imperial foram as seguintes. O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado. O símbolo de armas do Império, que estava no centro da bandeira imperial, foi substituído pela esfera azul republicana. No centro da esfera foi adicionado um lema positivista escrito Ordem e Progresso, e esse lema foi inspirado em uma frase de Auguste Comte. Foram adicionadas estrelas brancas como representação dos estados brasileiros. Se está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, isso nos ajuda a trazer mais conteúdo. E as cores da bandeira? Durante a educação infantil, muitos de nós aprendemos que as cores da bandeira representam o ouro, a flora e os céus do país. Essa interpretação, porém, está incorreta, uma vez que as cores da bandeira têm seu significado e origem repousados em acontecimentos relevantes da história portuguesa. Como Dom Pedro era filho de um rei português, a herança da cultura portuguesa na composição de nossa bandeira foi inegável. Entenda a origem das cores. O verde. Essa cor era utilizada pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, região correspondente a Portugal. Essa cor passou a simbolizar a liberdade quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros na Idade Média. O amarelo. Essa cor fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionado depois da conquista do Algarve em 1249. Outra observação importante é que o amarelo era um símbolo dos Habsburgos-Lorena, dinastia do qual Leopoldina, esposa do imperador, era membro. O azul e branco. Essas cores remontam ao condado Portucale, condado do qual surgiu Portugal, e as cores desse condado foram escolhidas pelo Dom Henrique da Borgonha. As estrelas da bandeira representam os estados do Brasil, e o posicionamento de cada uma delas foi calculado de acordo com a posição das 9 constelações que puderam ser observadas no céu da cidade do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Ainda que a intenção tenha sido a de criar uma representação espacial das estrelas daquela noite, análises mais recentes indicam que a posição desses corpos celestes está incorreta. Tema para outro vídeo que está no card. O Brasil, na sua história, já teve algumas propostas de bandeiras que foram rejeitadas. Vários projetos foram fortemente inspirados pela bandeira imperial verde e amarela, apesar de um pavilhão preto, branco e vermelho também ter sido proposto.
Essas cores representariam os principais grupos de população brasileira, sendo os índios nativos, os colonos imigrantes europeus brancos e os negros africanos. Projeto de Júlio Ribeiro, 1888. Posteriormente tornou-se a bandeira do estado de São Paulo. Projeto de Antônio da Silva Jardim, 1890. Projeto de José Maria da Silva Paranhos Júnior, 1890. Projeto de Lopes Trovão, 1889. Chegou a ser içada, mas foi substituída pelo projeto de Rui Barbosa. Projeto de Oliveira Valadão, 1892. Projeto de Eurico de Góes, 1908. Projeto de Venceslau Escobar, 1908. Segundo projeto de Eurico de Góes, 1933. E você, conhecia a história de nossa bandeira? Deixe nos comentários o que achou e se sabia ou não. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois o Brasil tem muita história e faz parte do desconhecido mundo em que vive.